Você reage bem a uma provocação? Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Dr. Arnone Caldarte, médico, especialista em neurociências, e aqui nesse espaço nós vamos aprender juntos como o cérebro funciona, para que a gente viva melhor no nosso trabalho e também na nossa vida pessoal. Hoje nós vamos prestar um pouco mais de atenção sobre essa questão de provocação, né? De como você reage a uma provocação. Bem, isso é um pouco complexo, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente vive em grupo, né? A gente necessita pertencer a alguma comunidade. E as pessoas, elas nem sempre elas pensam como a gente pensa. As pessoas nem sempre aceitam aquilo que a gente eventualmente quer. E os incômodos, né? A gente às vezes se incomoda, são muito presentes, né? Por alguma coisa que a gente não aceita, por exemplo, de uma outra pessoa, como, por exemplo, até às vezes uma ofensa ou um insulto, né? Mas a gente tem que aprender a reagir, porque a gente vive em sociedade. E a gente tem que saber a reagir de uma maneira que possa contornar essa situação, né? Nós precisamos ter uma boa relação social, né? E os incômodos, eles fazem parte da nossa vida diária. Bom, quando você se sente provocado, imediatamente o cérebro, aqui na parte posterior, ele desencadeia um impulso imediato, rápido, que é o impulso da raiva, né? Em que você, o teu primeiro impulso é reagir, né? Da mesma maneira, né? Ou até mais forte, né? Esse é o primeiro impulso que você tem. E esse impulso que vem lá do cérebro posterior, ele viaja pelo cérebro e vem até a parte anterior, aonde estão localizadas as reações um pouco mais estratégicas, um pouco mais inteligentes, né? Mas essa viagem cerebral, ela dura, as pesquisas dizem isso, pelo menos uns 6 segundos, né? É bastante tempo. 6 segundos para você você ter uma noção de uma estratégia um pouco melhor, de reagir um pouco melhor a uma provocação. E o que as pesquisas dizem também é o seguinte, que quando você não espera esses 6 segundos e reage prontamente, a possibilidade de você reagir mal e piorar a situação é muito grande, né? E a gente vê um pouco isso, assim, às vezes a gente consegue ver no trânsito, né? A pessoa às vezes recebe uma fechada, né? Uma provocação, uma fechada, reage prontamente e às vezes se prejudica. E até às vezes perdendo a razão, né? Então é uma reação de bate-pronto onde não esperou aqueles 30 segundos, né? Então, por isso que dizem assim, né, que antes, quando você recebe alguma ofensa, conte até 10, né? Porque é o tempo necessário para esse impulso chegar no cérebro anterior e você ter uma reação estratégica melhor e mais inteligente que contorne essa situação. E tem mais uma coisa que a ciência diz, a raiva, né? Esse impulso, a gente não consegue controlar ele. A gente consegue gerenciar, mas controlar não, porque ele nasceu conosco. Ele está ali para nos defender. Então, controlar sim, mas acabar com ele não. E como é que a gente vai controlar? Vai controlar esperando aqueles 6 segundos e reagindo de uma forma um pouco mais estratégica. Buda, que viveu 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, eu acho que ele já sabia neurociência. Porque ele diz o seguinte, ele tem um pensamento que ele diz o seguinte, que a nossa serenidade, ela não depende daquilo que acontece conosco. Ela depende da forma como nós reagimos àquilo que acontece conosco, né? Ela depende da forma como nós reagimos. Então, se você é uma pessoa que
que de repente reage muito prontamente, né? Reage muito debate pronto, né? Treine em casa. Se você tem no trabalho alguém que te provoca, você vai a alguma reunião, alguma situação que você sabe que poderá ser provocado, treine e ensine o seu cérebro a reagir um pouco mais lentamente e ter uma atitude mais inteligente e mais estratégica para contornar essa situação e você ter uma relação melhor no meio que você vive. Por hoje era isso. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Obrigado e até a semana que vem.